Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Estamos chegando aqui para falar sobre a prévia dos dois times aqui da capital espanhola que se enfrentam na quarta-feira, jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesse fim de semana tem rodada de La Liga, tanto para Atlético de Madrid, que entra nessa rodada como segundo colocado do Campeonato Espanhol, como para Real Madrid, que entra nessa rodada como terceiro colocado do Campeonato Espanhol. Eu vou trazer para vocês as informações das prévias dos dois times para essa rodada do Campeonato Espanhol. Ambos entram em campo neste domingo. Antes de mais nada, sempre aquele pedido para quem está por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, que aí o vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema, e claro, sempre os comentários de vocês por aqui. Então vamos lá, vamos começar com informações para a galera dos palpites, hein? Para aquela galera que gosta de palpitar antes da bola rolar, enquanto a bola estiver rolando, enfim. Soltar aquele palpite sempre na minha parceira KTO, sempre com muita responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Eu já trago as primeiras informações sobre Getafe Atlético de Madrid, que é o primeiro jogo deste domingo. Na verdade, a gente tem dois derbys da Comunidade de Madrid acontecendo, porque o Real Madrid recebe o Rayo Vallecano, é um derby de Madrid. Para quem não sabe, Vallecas é um bairro da cidade de Madrid, e o Rayo Vallecano é o clube dessa área da cidade. É um clube de Madrid, assim como o Real Madrid e assim como o Atlético de Madrid. E o Getafe, adversário do Atlético de Madrid, é um clube da Comunidade de Madrid, que é como se fosse o estado, né? Como se fosse a região. Então a gente tem dois derbys regionais. No caso do Real Madrid é um derby da cidade mesmo, mas claro que o derby mais conhecido é o que vai acontecer na quarta-feira, o Euroderby entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Vamos começar então para os palpiteiros com as informações de Getafe Atlético de Madrid. A grande verdade é que o Getafe não consegue vencer o Atlético e o Bordalás no comando do Getafe não consegue vencer o Atlético. Nas vezes que o Bordalás, que é o técnico do Getafe, enfrentou o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, são 10 derrotas e 3 empates. É verdade que o time na temporada passada conseguiu empatar com o Atlético de Madrid, coisa que não tinha conseguido antes. Mas também é verdade que nessa temporada perdeu o jogo de La Liga no Metropolitano e foi goleado na Copa do Rei 5-0 para o Atlético de Madrid. O Bordalás já falou que é um jogo totalmente diferente e tal, mas a verdade é que o Atlético de Madrid costuma se dar bem jogando contra o Getafe. O jogo vai ser na casa do Getafe, no Coliseu, e o retrospecto ele é todo muito positivo pro Atlético de Madrid. Se eu não me engano, nos últimos 27 jogos são 22 vitórias do Atlético e 5 empates. Então, assim, as probabilidades do Atlético se dar bem nesse jogo são muito elevadas. Lembrando que, neste momento, estou gravando o vídeo nesse sábado, o Atlético de Madrid é segundo colocado e o Getafe é 14º. O Atlético tem a melhor defesa de La Liga, inclusive a melhor defesa em campeonatos nacionais das 5 grandes ligas europeias. E o Getafe é um time que costuma se defender muito bem, mas tem muita dificuldade para atacar. E aí é que está o problema do time do Bordalás. Esse Getafe Atlético de Madrid é o jogo das 2 da tarde aqui na Espanha. Para vocês aí no Brasil é de manhã. E o jogo do Real Madrid é o jogo das 4 da tarde aqui na Espanha, que para vocês aí é meio-dia. E aí o Real Madrid recebe no estádio Santiago Bernabéu o Rayo Vallecano. Será o último jogo do Real Madrid em casa antes da data FIFA, porque depois o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid fora de casa, a decisão das oitavas da Champions, e depois viaja para enfrentar o Villarreal, e aí a gente tem aquelas 2 semanas de data, 2 semanas um pouquinho menos de data FIFA. Então é o último jogo do Real Madrid em casa antes da data FIFA. Real Madrid é terceiro colocado e Rayo Vallecano é 7º. O Rayo até que faz uma temporada boa, inclusive conseguiu a sua melhor marca em La Liga, vários jogos, acho que foram 9 jogos sem perder, porém, nos últimos jogos já começou a tropeçar e muito, e são 2 derrotas e 1 empate nas últimas 3 partidas do Rayo Vallecano, que não tem conseguido ser um time tão equilibrado como naquele muito bom momento dentro de La Liga. Só que o Real Madrid, dentro de La Liga, também não vive um bom momento, apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. O Real Madrid perdeu a liderança do Campeonato Espanhol porque foi perdendo ponto pelo caminho, somou apenas 5 dos últimos 15, e para não se descolocar, se desprender aí da briga de La Liga, tá meio que obrigado a vencer o Rayo Vallecano no estádio Santiago Bernabéu neste domingo. É um jogo que os últimos 3 terminaram empatados, 2 deles na casa do Rayo e 1 na casa do Real Madrid.
E o Rayo Vallecano não consegue vencer o Real Madrid há muito tempo. É quase 30 anos aí que o Rayo Vallecano consegue vencer o Real Madrid, 14 jogos, isso dentro do estádio Santiago Bernabéu. Então o ponto no Bernabéu é muito positivo para o Real Madrid, pensando aí em retrospecto. Mas é um time que, por exemplo, se a gente for comparar com o adversário do Atlético, é um time melhor, que está muito melhor na tabela de classificação. E vamos ver o que vai acontecer nessas duas partidas, mas tanto para Real como para Atlético são jogos importantíssimos, pensando em La Liga. O Barcelona ainda entra em campo neste sábado, e para não se desprender aí da briga pelo Campeonato Espanhol, para os dois é importante vencer, ou pelo menos no caso do Atlético que joga fora de casa, pontuar nessa rodada de La Liga. Terminados os palpites, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, e aí eu vou começar com o jogo do Real Madrid, que é o segundo jogo do dia desse domingo, porque eu acho que a gente tem um pouco mais de novidades, digamos assim. A primeira delas é que o Rudiger tá com uma gripe e não participou do treino nesse sábado. E a segunda delas é que o Valverde participou do treino com o grupo nesse sábado. Vamos ver quais serão as decisões do Ancelotti em questão de poupar jogador. Por quê? Porque o Real Madrid vem com um desgaste físico muito grande, tava conseguindo se encontrar bem nos últimos jogos, porém a derrota pro Betis pegou o Real Madrid de jeito, principalmente dentro de La Liga, e aí aquela derrota balançou o elenco, e claro que a vitória contra o Atlético de Madrid na Champions deu uma moral elevada, porém, dentro do Campeonato Espanhol, o Real Madrid precisa mostrar mais, né, porque os últimos resultados não são bons, tanto é que perdeu a liderança, perdeu a segunda colocação, e agora precisa correr atrás. O ponto é que na quarta-feira tem a decisão das oitavas de final da Champions, e o Real Madrid joga num estádio complicado, que é o Metropolitano, e vamos ver para quem que o Ancelotti vai dar descanso nesse jogo contra o Rayo, que é no Bernabéu, contra o adversário, repito, que faz uma temporada boa dentro do que se espera do Rayo Vallecano, mas que não é um adversário muito complicado, assim, pro Real Madrid. Então, eu imagino que algumas peças o Ancelotti vai poupar. Eu que sei, Mendy, por exemplo, vai jogar o Fran Garcia. Na zaga, o Rudiger, né, que tá com essa gripe, que também tem jogado muito, o Ancelotti até tem dado mais descanso para ele do que o normal, porque ele vem com muita sobrecarga de jogos. Vamos ver se joga o Tchouaméni ou se joga o Camavinga no meio de campo, que fica sempre aquela dúvida. O Modric deve voltar a ser titular. E aí a gente tem o Rudiger, que não treinou por essa gripe, o Valverde, que volta a treinar, mas vamos ver como é que é o estado físico, porque ele já jogou meio que forçado, né, contra o Atlético de Madrid, apesar de fazer um grande jogo. Jogou no sacrifício. E a outra boa notícia é o retorno do Bellingham. Então, talvez a gente tenha o quarteto de novo em campo, justamente já pensando nessa dinâmica dos quatro pro jogo contra o Atlético de Madrid, porque eu acho que contra o Atlético de Madrid o Ancelotti vai com o Bellingham, com o Rodrigo, com o Vinícius e com o Mbappé, porque é o jogo mais importante da temporada até aqui para o Real Madrid da quarta-feira, decisão das oitavas de final da Champions. Então vamos ver quem é que o Ancelotti vai poupar dentro desse cenário de jogar contra o Rayo Vallecano no Bernabéu. Vamos ver quem é que vai ter minutos saindo do banco, Arda Güler, Endrick, que estão muito pedindo passagem, principalmente nessa reta em que tem muito jogador cansado e que o Ancelotti tem que fazer rodízio de jogadores. Vamos ver como é que vão ser as substituições. Também muito pensando no jogo contra o Atlético de Madrid. Acho que os principais jogadores serão poupados caso o time esteja ganhando contra o Rayo Vallecano. Da entrevista coletiva do Ancelotti, dá para destacar aqui, ele ressaltou que dentro do elenco do Real Madrid não há inveja, que quando um jogador está bem, por exemplo, nesse momento que o Rodrigo está muito bem, os outros não ficam com invejas e sim felizes pelo momento do jogador. Destacou a importância do Rodrigo na questão de ajudar defensivamente, de ser um jogador que também, né, evidentemente pode fazer a diferença. Acho que esse é um ponto do Real Madrid, que tem muitos jogadores que podem decidir partidas, e isso nem todos os times têm, essa quantidade de jogadores que podem definir jogo. E também falou um pouquinho a respeito das críticas ao Mbappé, principalmente depois do último jogo da Champions. O Mbappé tá há 3 jogos consecutivos que ele esteve em campo, porque o da Copa do Rei ele foi poupado, não jogou, sem marcar. E ele estava vindo numa sequência muito boa. Então, a falta de gols, entre aspas, não é uma falta de gols, porque o Mbappé tem 28 na temporada, é o artilheiro do Real Madrid, mas esse último recorte dos jogos dele não ter feito um bom derby, se levantou muitas críticas, e o Ancelotti saiu em defesa dizendo que os jogadores de mais qualidade têm mais probabilidades de entrar nos altos e baixos, porque é meio que impossível que todo jogo ele jogue muito, muito bem e marque muitos, muitos gols. Mais ou menos foi por aí a linha do Ancelotti.
Então a questão é, vem quem é que ele vai poupar pensando no jogo da Champions e ver quem serão as substituições e para quem ele vai dar minutagem caso o Real Madrid esteja vencendo o Rayo Vallecano. Repito que é um jogo muito importante para o Real Madrid pensar em vitória para não se desprender da briga pelo Campeonato Espanhol. Antes do jogo do Real Madrid, entra em campo o Atlético de Madrid contra o Getafe. Um jogo que principalmente o Atlético do Simeone tem se dado bem. É um rival muito defensivo que tenta jogar no contra-ataque. E esse Atlético tem um pouco mais de domínio, mais controle de bola e consegue se sobrepor a esse tipo de rivais também, não só jogando no contra-ataque. Então, os números e as estatísticas do Simeone contra o Getafe do Bordalás são muito boas. Faz muito tempo que o Atlético não perde pro Getafe. E o Cholo também deve fazer algumas alterações, talvez nem tantas, pensando no jogo de quarta-feira da Champions. Tudo indica que o Molina deve voltar à lateral direita e de que o Marcos Llorente deve jogar no meio-campo. Por quê? Porque o Simeone deve tirar do time titular nesse jogo contra o Getafe o Giménez e o Pablo Barrios, que são dois jogadores que estão pendurados em La Liga. Por quê? Ele tira do jogo contra o Getafe. Por quê? Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebe o Barcelona no Metropolitano. E esses dois jogadores estão pendurados. Então, se Giménez, que para mim é o líder da defesa do Atlético de Madrid e um dos líderes do Atlético de Madrid, e o Pablo Barrios, que tem sido titular no meio de campo, recebem cartão amarelo, não podem jogar contra o Barcelona. Então ele não deve colocar esses dois jogadores em campo e dois jogadores que também devem ser titulares na partida contra o Real Madrid. De resto, deve ser o time titular, tá? Então deve ser o Blanca Molina, Lenormand com Lenglet, porque pro jogo contra o Real Madrid sai um desses dois para a entrada do Giménez. Na lateral esquerda, Javi Galán. O Simeone até fez testes durante a semana com o Reinildo por ali, até com o Azpilicueta, que está recuperado de lesão, jogando por ali, mas deve jogar de novo o Javi Galán. Juliano Depou e aí o Llorente na vaga do Pablo Barrios, que não joga para não receber o cartão, e o Lino mais aberto pela esquerda no meio de campo, e na frente Griezmann e Julián Álvares. O Julián Álvares está sendo o principal jogador do Atlético de Madrid nesse momento da temporada. 22 gols marcados, ele marcou 6 gols nos últimos 6 jogos com o Atlético de Madrid, e os 2 últimos gols do Atlético de Madrid foram do Julián Álvares. É realmente uma das grandes contratações da história do Atlético de Madrid. Se transformar tudo isso em título, vai entrar definitivamente para esse hall aí das grandes contratações da história do Atlético, mas realmente o Julián Álvares tem sido a grande diferença do time de Simeone. Como eu disse, o Atlético costuma se dar bem contra o Getafe, então o Cholo também deve pesar aí a carga de minutagem dos seus jogadores pensando no jogo contra o Real Madrid. E as duas equipes vão entrar em campo, evidentemente, querendo somar 3 pontos para não se desprenderem aí da briga do Campeonato Espanhol. Não sei como é que foi o jogo do Barcelona, porque eu estou gravando esse vídeo antes do Barça entrar em campo nesse sábado. E claro que os dois times e os dois técnicos têm muito derby na cabeça, porque é o jogo mais importante da temporada até aqui, tanto para Real Madrid como para Atlético de Madrid. O jogo de quarta-feira, volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, lá no Metropolitano. E obviamente que neste domingo voltarei com vídeo pós-jogo e também durante a semana com vídeos falando sobre a Liga dos Campeões. Então, sempre aquele último recado, e quem tá por aqui e ainda não tá inscrito, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e, claro, os comentários de vocês por aqui. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo.